Devocional Diário, do canal Só Pregações Dubladas. Texto base de hoje, 1 Coríntios 14:11. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Você sabe por que toda comunicação oficial do governo possui um intérprete de Libras? O governo reconheceu a língua brasileira de sinais por meio da expressão além do português, que é o idioma oficial do país. Quem não tem o problema da surdez, provavelmente não valoriza muito, mas aqueles que não conseguem ouvir certamente sentem a diferença de uma comunicação em linguagem que entendam. Isso é muito importante. Transmitir uma mensagem que o ouvinte seja capaz de entender. É um desafio escrever um devocional como esse, por exemplo. Poderíamos falar sobre a hermenêutica da glossolalia, mas, por ser um termo para acadêmicos de teologia, pouquíssimos entenderiam. Os exemplos aqui utilizados também não podem ser tirados da cultura chinesa do século XVIII, porque ninguém entenderá, mas devem ser algo cotidiano aos brasileiros do século XXI. A Reforma Protestante trouxe algo inédito nesse sentido. Lutero traduziu a Bíblia para a linguagem do povo alemão. A língua oficial das missas da Igreja Católica é o latim, mas apenas uma pequena fração dos clérigos podem entender isso. O povo não entendia e acabava morrendo de inanição espiritual, enquanto alimentavam sentimentos de inferioridade frente aos oficiais da igreja. O mesmo pode acontecer no meio evangélico, se os que conhecem as línguas originais em que a Bíblia foi escrita sentirem-se superiores por conhecerem as fontes primárias, tratando os leigos ou fazendo-os sentirem-se inferiores. Precisamos de tradutores fiéis para que a mensagem de Deus seja entendida e o povo de Deus seja edificado. A confusão da linguagem que há por diferentes idiomas é fruto do pecado da Torre de Babel, quando os homens quiseram tornarem-se autossuficientes. Gênesis 11:4. Mas há também o pecado do orgulho, mesmo entre os que podem falar a mesma língua, mas não o fazem por falta de compaixão pelo mais leigo ou pela vontade de ser superior espiritualmente. A descida do Espírito Santo, conforme narrado em Atos 2, iniciou a restauração da confusão de Babel, pois os diferentes povos ouviram o Evangelho em suas próprias línguas. Como um povo, a igreja gozará, na eternidade, da plenitude, e não haverá essa barreira linguística para a comunhão. Enquanto não chegarmos lá, entretanto, no contexto da igreja, precisamos vigiar para não sermos estrangeiros uns para os outros. Condescender com o próximo, adaptando a linguagem para os mais leigos, para as crianças, para o estrangeiro, etc., sem modificar a mensagem do Evangelho, de forma que haja mais edificação do corpo de Cristo. Oremos. Nosso Deus, livra-nos de sentimentos de superioridade ou de inferioridade. Obrigado porque o Evangelho nos une e cremos que um dia estaremos eternamente sem as barreiras linguísticas que nos separam. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Que Deus abençoe o seu dia.